Bem, pessoal, então estamos aqui no nosso canal, né? Esse canal então surgiu como uma forma de a gente poder interagir melhor com os nossos pacientes. Sou o Dr. Jefferson Alves, deixa eu me apresentar, claro, né? Trabalho na área de emagrecimento, né? Nós temos especializações e pós-graduações na área de endocrinologia, nutrição, fisiologia, metabolismo, do exercício e também saúde mental. Então, o que a gente vai trabalhar na questão do canal? O canal ele foi, na verdade, aprimorado para que a gente possa ter um complemento, né, da questão das consultas presenciais, que a gente faz em clínica de emagrecimento aqui na cidade de Cascavel, no Paraná, e também pela demanda, né, a própria questão da procura do pessoal por mais informação nas redes sociais e no YouTube. Hoje é fundamental a gente poder também levar informação de qualidade ao maior número possível de pessoas, né? A gente vê tanta desinformação nessa área de emagrecimento, né? E, muitas vezes o pessoal fazendo uso de medicações aí sem um acompanhamento médico, às vezes com acompanhamento médico, porém profissionais que não trabalham focados só na parte de emagrecimento, né? Então a gente vê muitas vezes tratamentos prescritos por médicos que têm efeitos colaterais aí que o paciente às vezes vai parar no pronto atendimento aí, né? E por quê? Porque na verdade o pessoal prescreve, mas não acompanha como deveria nos mínimos detalhes, né? A parte nutricional, a parte de perda muscular, por exemplo, né? E não dá aquele acompanhamento integral que o paciente que esteja trabalhando com emagrecimento necessita. Então, o canal são para os pacientes, claro, que a gente atende presencialmente, e até online, que a gente também tem as consultas online, né? E para o geral que esteja já iniciando um processo de emagrecimento, ou que já tentou outras vezes perder peso e não conseguiu, né? Desistiu no meio do caminho ali, ou teve um reganho de peso, de repente, porque voltou às estratégias alimentares inadequadas antigas, né? Então, o canal ele vai servir para dar esse suporte. É óbvio que muitas vezes ele não vai substituir uma consulta médica. A consulta médica ela é personalizada, mas a gente vai sim fornecer ferramentas aqui, se você tiver a questão da disciplina mental, porque primeiramente a primeira decisão de emagrecer é uma decisão mental, né? Tiver a boa vontade de implementar as dicas que a gente for fornecendo aqui nos canais em relação à própria alimentação, a própria início de tornar um hábito a prática de atividade física e regularmente tendo acompanhamento com exames, né, avaliação médica dos efeitos colaterais, correção de efeitos colaterais, você pode avançar bastante em relação a essa trajetória rumo à qualidade de vida, né? Então a gente diz o seguinte, que para emagrecer são 4 pilares. O primeiro é o pilar mental, né? Você tem que estar preparado mentalmente para essas mudanças que vão acontecer dia a dia e que essas mudanças aconteçam de forma gradativa, paulatina, de forma a se tornar mudanças que façam parte do seu hábito no futuro, né? Então, não adianta a gente, de repente, forçar um emagrecimento aí com uma medicação, uma dose muito forte, ou uma atividade física fora da sua realidade, para quem trabalha muito, né? Ou uma correção nutricional muito restritiva, né? Que tira um pouquinho, de repente, até daquele prazer, né? Da alimentação, de uma reunião com a família no fim de semana. Então, na verdade, a gente precisa de equilíbrio. Então, claro que o pilar da disciplina é bastante importante, a disciplina mental, a prática nutricional adequada. Para isso tem regrinhas, tem normas, tem toda a parte que pode ser adaptada à sua realidade. Né? E a gente vai fornecer isso durante o tratamento e durante os vídeos aqui a gente vai citar também. Por exemplo, a parte nutricional é bastante importante a gente implementar uma modulação volumétrica, né? Então, quem está buscando o emagrecimento, claro que vai ter o medicamento, vai ter atividade física e tudo, mas a modulação volumétrica, ou seja, a quantidade de comida que você ingere por porção, isso tem que ser adequado à sua realidade, né? Tanto a parte volumétrica, né, quantitativa, como qualitativa, né? Você também não pode fazer muita restrição na parte de vitaminas, reposição de proteínas, porque isso aí pode ter consequências futuras aí quando você faz uso de uma medicação como o Monjaro, por exemplo, cujo emagrecimento, a perda de peso, ele é muito acelerada, né? Então, disciplina, a parte nutricional, a parte física, né? Então, é uma ilusão pensar que você vai conseguir chegar no peso adequado e vai
fazer o uso do anti-hepatida, que é o Mounjaro, o resto da vida, né? Muitas vezes é inviável financeiramente, outras vezes você pode entrar numa situação de platô, onde você consegue perder peso até certo ponto, mas dali para frente o medicamento existe um pouco mais de resistência para você conseguir avançar um pouco mais. Então, o certo é você trabalhar com os pilares, né? Medicação, né? E em alguns casos talvez não seja nem seja necessária a medicação. Eu tenho casos de pacientes que conseguiram perder cerca de 20 quilos, né? Um paciente de 20 quilos representando praticamente 20% do peso do paciente num período aí evolutivo de 1 ano e meio e até 1 ano e meio, sem uso de medicação, apenas com a reeducação alimentar e física, né? Adaptação à realidade da parte dos exercícios físicos. Porém, realmente, a grande maioria, o ideal seria começar, então, com os 3 de forma equilibrada. Não forçar muito na medicação, mas já iniciar uma reeducação alimentar e um preparo para a atividade física, né? Eu, como faço corrida de rua, geralmente eu aconselho, eu sugiro para os meus pacientes a prática, né? Começar com uma caminhadinha, acelerar o passo, começar com uma corridinha leve, um intercaladinho, né? E evoluindo na parte de corrida de rua, que é prático de fazer, você faz no seu tempo ali, vai para o parque da sua cidade, está fazendo também a parte de contato com a natureza, né? É uma parte de esporte que bem democrática, né? Você faz no seu ritmo, faz sozinho, faz em grupo. Claro que se você já faz academia, faz futebol, outro tipo de esporte, está tudo certo, está valendo, né? E também, claro, mesmo fazendo corrida de rua, não é só a questão da corrida, tem que ter a parte da atividade resistida também, né? Que seria a musculação, né? Isso aí tudo é importante também. E durante o tratamento, acompanhamento médico, a gente vai checar todos esses parâmetros e, claro, fazer as devidas correções com exames, né? Então, assim, faz um tratamento, chega a perder, por exemplo, 5, 10% do peso, começa com por exemplo, a perda de massa muscular, a gente tem que checar isso aí, né? Essa correção, por exemplo, com whey protein, né? Uma adaptação da própria perda de peso. Você vai perder gordura, mas vai perder massa muscular também. Então tem que fazer essa correção na parte também das vitaminas, então vai começar com queda de cabelo, fragilidade das unhas, você vai poder prejudicar a sua própria imunidade, né? Porque o corpo, numa situação dessa, ele entende como está passando fome. Então, é claro que tem algumas restrições, muitas vezes a parte hormonal se desregular, pode se desregular, né? Então, tem que ter esse acompanhamento cuidadoso. E o que a gente vê aí por aí é o pessoal usando essas canetas, por exemplo, do Paraguai, que a gente não sabe, não tem certeza, não tem garantia do que tem colocado ali dentro, né? Muitas vezes é medicamento à base de tirzepatida, né? Eles importam esse material, às vezes, da China aí, manipulam lá e a gente não sabe o que tem a mais ali, né? Às vezes perde peso, mas tem diurético junto ali, de repente a pessoa. Houve situações de ir até parar, alguns pacientes aí, em pronto atendimento, ele fez aplicação às vezes em clínica, né? Então, tem muito problema por aí, né? Tem pessoal que não é médico aí que tá metendo a canetada aí, por exemplo, nessas clínicas de estética, não tem problema nenhum você fazer o seu tratamento estético, mas cada um cuidando da sua área. A parte metabólica, a parte de perda de peso com uso de medicamento, tem que ter como maestro médico. Claro que a gente tem parceria com os nutricionistas, é importante também. Alguns casos, para dar o pontapé inicial, a gente começa a gente mesmo dando algumas sugestões ali de alimentos, né? Tem e-books aí que orientam bem uma alimentação saudável, o básico ali, né? Mesma coisa a preparação física, muitas vezes você não precisa já de cara, vou ter que fazer academia. Muitas vezes, se você tiver disciplina para ter um tempo por semana ali para fazer, que seja caminhada acelerada, corrida de rua, seu cardio, né? Ou de repente tem uma academia no condomínio, você mesmo fazer seus exercícios, já está valendo. E a gente vai orientar dessa forma, né? Ver quanto tempo por semana, qual que é o ritmo que você está fazendo de resistida, atividade resistida, de cardio. E, claro, dependendo da situação, a gente já vai, claro, te propor também fazer o acompanhamento com o seu personal, né? Isso é importante. Cuidar da parte de saúde mental também, que uma perda de peso dessa, o medicamento, se você for usar a medicação já de imediato, já, ele vai te permitir essa perda de peso, mas você tem que se adaptar, né, a esse novo corpo que você vai estar presenciando diante do espelho. Então, muitas vezes, hoje a gente já está até comentando em alguns casos aí, estão surgindo uma nova, né, seria uma nova modalidade de
anorexia, que seria a agonorexia, né? Que seria essa anorexia provocada, assim, né? Teoricamente, ali por questão de uso das canetas, né? Que a pessoa ela modula o seu corpo e ela demora muito tempo para se adaptar a essa nova realidade, ela tem insegurança, medo de ganhar peso novamente ali, né? Então, muitas vezes ela excede, por exemplo, na questão do regime, de pular as refeições, né? E fica com ansiedade acima do normal por essa questão de não querer, de repente, evita o contato social, porque sabe se for na casa dos familiares, ele vai ter aquele banquete ali, de repente ela não vai, porque se eu for, vou ficar tentada, de repente, a ter que consumir esse alimento ali, vou me sentir mal. Então, toda essa parte psicológica tem que ser também trabalhada em conjunto. Claro que, inclusive, em alguns casos, de compulsão alimentar, ansiedade e tudo, a gente tem que trabalhar com esse equilíbrio, com esse conjunto. Perfeito? Então, para não estender muito, o vídeo para os pacientes que procuram a consulta. A gente geralmente atende já surgido para entrar no canal para ver os vídeos que a gente vai postar, que é uma forma de a gente estar tendo contato com o paciente com mais tempo, né? Porque numa consulta de meia hora, uma hora ali, às vezes não dá tempo de a gente falar tudo dessa forma, né? Tem que avaliar os parâmetros físicos, os exames, isso aí às vezes toma tempo. E importante também que o pessoal do YouTube se inscrevendo no canal vai ter a possibilidade também de ter esse acompanhamento, né, em forma de vídeos, o que não substitui uma consulta. Eventualmente, se você tiver sem acompanhamento médico, a gente poderá também sim, tem o site drjeffersonalves.com, onde você poderá agendar sua consulta online. Eu tenho pacientes que são atendidos aí em todo o Brasil e até fora do Brasil. Temos pacientes na Bélgica, no Canadá, e a gente faz tudo online, né? Prescreve a medicação, a receita vai para o seu e-mail, para o seu WhatsApp, né? Os exames também você vai enviar para a gente vai ter aquele tempo para avaliar, reavaliar e inclusive fazer o escalonamento das doses e também, é claro, alguns casos os pacientes nos procuram, não tem condição de manter o monjaro ali por muito tempo, então eu preciso dar ter esse acesso inicial para chegar ao peso adequado e depois a gente precisa de estratégias para poder, né, reduzir a dose, de repente até intercalar um jaro com, de repente ali o Wegovy, ou pensar em alguma estratégia aí, e até retirar, né, desde que você já tenha adquirido como hábito a parte física e esteja bem também na parte nutricional, né, fazer uma rotina sustentável para você seguir no dia a dia, né, e aí sim a gente vai fazer o desmame da medicação e você vai seguir adiante com o seu projeto de bem-estar para o futuro. E a gente diz que é pro resto da vida, né, gente? Até porque hoje, com a idade, a expectativa de vida média do brasileiro é em torno de 76 anos aí, mas é o pessoal que tem acompanhado os tratamentos, a evolução dos tratamentos médicos, né, os avanços da medicina, 40, 50 anos atrás. Hoje a expectativa é de 76. Então hoje quem tem 30 anos, tem um sobrepeso, mas já está fazendo esse tipo de ajuste metabólico, harmonização metabólica, é claro que a expectativa de vida é para mais que isso aí, né? Não só para chegar na expectativa de vida, mas para chegar bem, né? Eu diria que para o futuro, uma medicação como essa aí, ela pode tranquilamente fazer com que pessoas aí de 80, 85 anos aí cheguem, né, 2050, 2060, como as pessoas com uma maior qualidade de vida, como uma pessoa de 60, 65 anos hoje. Por quê? Porque ela já não vai ter, né, no mínimo, esses riscos cardiovasculares que possam levar a um AVC, né, um infarto, a parte articular preservada, inclusive, né, problemas de coluna, joelho, aí, que todas as mazelas aí que o sobrepeso pode causar, que a obesidade pode gerar. Tranquilo? Então vamos nos falando e estou nas redes sociais e nos próximos vídeos, então vamos ter detalhadamente sobre os métodos de emagrecimento, tanto os farmacológicos com o uso de medicações, desde medicações bem baratas via oral, né? A gente pode citar o famoso e mal falado Orlistat, mas de repente ele tem as suas indicações dependendo do quadro, né? Aí vem sibutramina, né, o Contrave, que é a bupropiona com naltrexona, e aí vem as canetinhas também, no caso, tá? O Alire, que é o aliriglutida, né, a própria semaglutida, né, que é o Wegovy,
e o Monjaro, que é a Tiserfatida. E a gente vai estar sempre mantendo aqui o nosso papo, as atualizações a respeito do assunto, beleza? Para primeiro vídeo, para vídeo de referência. Vamos ver agora o que a gente vai ter no próximo vídeo com o tema Não Perca. Dr. Jefferson Alves, estou contigo nesse projeto de vida que é para bem-estar e saúde.